Um problema num barco é muito mais fácil de solucionar do que no ar, né? Porque se tudo der errado, você ainda continua boiando, né? No ar. Bem-vindo ao episódio número 9, que vai falar sobre uma história de um cara que está sempre em movimento, seja no ar ou no mar. Dá uma olhada nessa história. Também é uma história sobre sonhar e realizar. Algo que eu falo sempre aqui e vou continuar falando. Bom, te agradeço muito. Se você curtir, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas aproveitem essas histórias e se inscreva se você já não é inscrito. Eu sou o Thiago Bernardes, você está no Mar em Foto. Valeu! Meu nome é Giovanni Suzinho, eu tenho 35 anos, sou piloto de avião, comecei na aviação bem cedo, tinha mais ou menos 16 para 17 anos quando eu comecei, ajudando meu tio, que era piloto agrícola na época, né? Eu comecei ajudando ele e aí com isso aí eu fui desenvolvendo as minhas habilidades na aviação, comecei a fazer o curso, né? E tem até a curiosidade que eu tirei minha carteira de piloto antes de tirar a carteira de motorista, né? Comecei bem cedo na aviação. É uma coisa de família, meu tio era piloto, meu avô era piloto também, né? Então é uma coisa assim, uma paixão que já vem antiga. E que eu acho que tem tudo a ver, né, com a vela também, é uma coisa puxa a outra, né, você vai criando essa paixão pela navegação, pela aerodinâmica, e quando você tem contato com a aviação e com a vela, você vê que as duas coisas caminham juntas, né, você tem a coisa da aerodinâmica que influencia tanto a asa do avião quanto a vela do barco, são bem similares, né, os efeitos aerodinâmicos ali, né. E, quando eu tive a oportunidade de ter esse contato com a vela, começou assim um contato mais intenso por volta de 2016, 2017, né? Aí a paixão cresceu e desenvolveu e não teve jeito, né? Meu primeiro contato com a vela foi quando eu era novo ainda, eu tinha 9, 8 anos, né? Foi um amigo nosso que tinha um veleiro, chamou a gente para velejar. E aí depois disso eu velejei de dinghy, de laser, né? Mas nunca tive essa oportunidade de velejar com um veleiro maior, né? Isso aí veio acontecer através de um amigo meu que adquiriu uma embarcação, né? E começou a me chamar para velejar junto com ele, virei tripulação do barco dele e tal. E com o desenrolar do tempo eu comecei a procurar um barco para mim, nunca dava certo. Ele me chamou para ser sócio desse barco, né? Era um Fast 410, ficava lá em Angra. E, um barco bacana e tal, mas era um barco muito grande, eu sentia essa dificuldade de velejar sozinho com ele, né? Você vai sair para fazer manobra, até o peso mesmo da vela, né? A distância das catracas, dos stoppers, né? Um negócio assim que não fica tão na mão, né? É um barco que exige uma tripulação um pouco maior. E aí, com o tempo, fui amadurecendo essa ideia, né, de ter o meu próprio veleiro e tal. A gente acabou desfazendo essa sociedade, né, e eu comecei a procurar um barco para mim, né. Eu sempre tive essa coisa assim de querer velejar sozinho, até porque comecei na aviação como piloto rebocador de faixa, então já voava sozinho. Depois fui piloto agrícola, também voava sozinho, né. Você fica naquela de ter a liberdade de fazer o voo como você quer, de estar ali, né, sozinho na máquina. Você tem, sei lá, não vou dizer que é uma privacidade, mas é uma responsabilidade só com você mesmo, e isso já te deixa muito mais tranquilo, né? Mesma coisa quando você sai para velejar sozinho, você sabe que você é responsável por você e pelo barco, você não tem uma outra vida contigo, você não tem nada disso, então fica uma coisa mais descontraída, né? E depois, quando eu passei para a aviação executiva, né, também tive a sorte de, por já ter uma certa experiência, já no primeiro emprego, começar como comandante, né, e desde então eu ainda estou no mesmo emprego, isso já tem 12 anos, e sempre voando sozinho. Então, para mim, o fato de poder entrar no meu barco e sair é muito parecido com entrar num avião e poder decolar, só que a vela me trouxe uma coisa muito boa, porque é uma sensação quase tão intensa quanto um voo, porém a gente tá ali usando o vento, né? Tá usando a força da natureza, você não tem aquele peso na consciência, né? De, meu Deus, tá aqui queimando combustível, né? Você não tem aquele custo altíssimo do combustível, né? Seu combustível é o vento, você fica ali, espera o vento entrar,
o vento entrou, pô, solta o barco do pier, levanta o pano, fica velejando a tarde inteira e não gasta um centavo, né? A única coisa que você queima ali é caloria, né? Enrola pra cá, puxa pra lá, caça, solta. E, pô, pra mim isso é uma sensação muito incrível, né? E com esse negócio de a vela, né, aerodinâmica, você ficar ali, ajusta daqui, ajusta dali, aquele meio nó faz a diferença total, né? E é muito parecido, né? Ângulo de ataque, direção do vento, você aumenta a curvatura da asa do avião para andar com menos velocidade, né? Que é o caso quando você abaixa o flap, né? Que você está vindo na aproximação para pouso. Você muda a curvatura da asa para ela ficar com uma curvatura um pouco maior para andar com velocidade menor. É assim como no veleiro, né? Tá com pouco vento, você folga um pouco mais a vela ali, deixa ela um pouco mais gorda, começa a apertar o vento, você vai deixando ela mais chata, né? Para melhorar a performance. Então, uma coisa vai puxando a outra e não tem como você escapar. É uma sensação muito parecida. É a liberdade de você velejar, assim como voar, você poder traçar a sua rota, você poder ter aquela sensação assim, não, hoje eu quero ir lá para fora, vou sozinho, tá um vento bom, você regula as velas, vai, bota no piloto automático e é só você, o mar, o barco, é uma sensação incrível, né? Assim como quando você decola também voando sozinho e tá só você, a máquina e aquele céuzão lá em cima, é muito maneiro. Eu tenho meu barco e a gente começa a ir alimentando o sonho, né? Vai alimentando o sonho. Você vai criando a possibilidade, vai se preparando, você vai vendo que é possível, que você consegue alcançar aquilo. E hoje, pô, eu já penso em me preparar, já fiz o meu Yacht Master também, já sou um capitão amador, né? Já com o intuito de, assim que possível, né? Conseguir conciliar, de repente tirar um ano sabático e tal, pegar o barco e sair para velejar. Eu tenho essa vontade, assim, e eu gosto de pegar o barco e partir, sabe? Velejar para longe, andar o máximo que der, passar vários dias fora, né? Que nem esse barco aqui, a gente trouxe ele de Salvador quando eu adquiri ele. A gente veio numa pegada só. Então, assim, eu, pelo meu sonho, de repente sair daqui, tocar direto a Noronha, Caribe já passa ali no canal do Panamá, então sobe para a Europa, dar um tiro longo, sair por aí, velejar o máximo possível, né? Eu consigo velejar ele tranquilamente, né? Tendo o piloto automático funcional, sozinho você vai longe, né? O único detalhe é que ele não pode abandonar a gente, né? Porque sem o piloto automático vai ser um pouco mais complicado. Mas recentemente eu acabei ganhando também um leme de vento, eu tô para fazer a instalação, assim que possível, vamos ver se boto ele para funcionar, né? Que aí é uma tranquilidade. Você tem um leme de vento que funciona independente de energia, de peça eletrônica, elétrica, né? É uma tranquilidade no mar. E é até engraçado que esse leme de vento, quem me deu ele foi um grande amigo do meu avô e que foi o primeiro cara que me proporcionou contato com a vela, né? A primeira vez que eu saí num barco a vela, num veleiro mesmo, maior, cabinado, assim, foi com ele. E desde então ele se manteve velejando. Hoje em dia a gente se cruza direto aí pela Baía de Guanabara e tal. Tem até um quadro aqui que ele que tirou a foto, foi muito legal, tem um dedicatório atrás ali, um cara que assim, eu sempre admirei bastante. Então pra mim, pô, fez toda a diferença, assim, foi bem bacana isso. Assim que eu comecei a ver um barco, como fosse um barco pra mim, um barco para navegar solitário, um barco para morar a bordo sozinho, né? Comecei a procurar barco nessa faixa de 30 pés, 30, 32 pés, 33 pés, cheguei a olhar um Pica 33, Brasília 32. Mas quando eu velejei no Delta 32, assim, eu falei, não, é um Delta 32 que eu quero, é o barco veloz, um barco com resposta mais imediata, com uma mastreação alta, né, bastante aerodélica. E aí comecei a procurar, vi uns barcos em Niterói e tal, mas não era nada do que me agradava, porque era um motor pequeno e tal. E aí, pesquisando na internet, descobri esse barco em Salvador, né? Estive em Salvador, velejei com o barco, pô, barquinho, um
dos últimos que saíram, né, 2006, o Delta, se não me engano, encerraram a construção dele em 2007. E aí, eu falei, não, é esse barco, eu quero esse barco, eu quero esse barco. Aí até falei com isso com meu pai, ele falou, mas como é que você vai trazer esse barco de Salvador? Salvador é longe pra caramba. Não, mas aí eu falei, não tem jeito, eu vou pegar esse barco, vou pra lá. Eu consegui uma folga do trabalho, dei sinal no barco, garanti a compra. E aí fiquei naquela, preciso agora de uma folga no trabalho para ir lá trazer esse barco de qualquer jeito. Aí coincidiu de eu estar com a folga, o avião parado com uma manutenção mais longa, né? Peguei minha namorada na época, né? Parti para Salvador, a gente fechou a compra do barco, né? Bateu o martelo, assinou o documento, preparamos ele, fizemos compras, né? E conseguimos o parceiro para trazer o barco junto, que foi o Aranha, que é velejador aí das antigas, mestre dos deliveries, e ele desceu junto com a gente, de Salvador para o Rio, numa tocada só. Saímos de lá na quarta-feira à tarde, paramos na Marina da Glória de domingo para segunda por volta de 1 e pouco da manhã, né, numa velejada incrível. A gente pegou bastante vento até Vitória, né, conseguimos velejar bem, apesar da nossa pane de piloto automático já na primeira noite, né, conseguimos tocar o barcão direto de Salvador para cá, revezando 2 horas eu, 2 horas o Aranha, a Merle quando podia também dava uma pegadinha ali no leme. Pegamos uma tempestade terrível chegando aqui, próximo através ali de Ponta Negra, que foi uma das piores tempestades de verão, né, que a gente trouxe ele em fevereiro, bem no carnaval. A gente chegou aqui um pouquinho antes do carnaval. E serviu, né? Foi um aprendizado grande, né, de vela, por estar com alguém bem mais experiente do que eu, uma travessia longa. Serviu para conhecer o barco, descobrir do que ele era capaz, né? Para ver que ele aguenta atravessar uma tempestade, para ver que se você tiver com um barco bem revisadinho, com tudo certo, você não tem do que temer, né? Você tem que estar preparado. Eu gosto de rodar mesmo, eu gosto de sair e se tivesse tempo e tivesse condições assim, eu acho que eu daria uma volta ao mundo até sem parar, né? Se eu tivesse um barco que fosse maior e tivesse como provisionar ele e tal, eu não ia nem através do Panamá, eu ia descer aqui, quando chegasse mais ao sul dobrava à esquerda e eu rodava pelo Mar do Sul. Mas assim, eu gostaria muito de subir o Atlântico e chegar aos Açores, né? Eu tenho uma irmã, minha irmã mora na Irlanda, gostaria muito de chegar até a Irlanda com veleiro. É uma travessia assim que é possível de fazer com esse barco, é um barco relativamente pequeno para isso, mas tem diversas pessoas que já fizeram com barcos até menores, então é possível. Se outra pessoa fez, se você se prepara, né, você também vai conseguir fazer. E outra coisa assim que também é muito forte, que eu vejo assim, que exige um preparo muito grande, é que na aviação a gente dificilmente entra numa situação arriscada, porque a gente tem velocidade e tem informações privilegiadas, né? Decola daqui, tá indo para São Paulo. No meio do caminho, o controle te chama, fulano, tem 2 aeronaves que tentaram pousar em Congonhas e não conseguiram devido ao mau tempo. O que você quer fazer? Quer tentar aproximar? Quer voltar para o Rio? Você tem velocidade, né? Você tem esse conhecimento antecipado e tem a velocidade. No mar, não. No mar você vai encontrar um mau tempo, não tem para onde você correr, não tem onde você amarrar o barco, não tem quem vai chegar para te salvar. Você vai ter que estar preparado para aquilo ali e vai ter que enfrentar a situação. Não tem como você correr da situação. Não é igual na aviação que você tem o aeroporto de alternativa. Você pode até ter um porto de alternativa, mas só que esse porto vai estar muitas vezes a 100 milhas, 200 milhas e você está andando a 6 nós. Então são horas e horas que demoram para chegar, né? Já na aviação não. Na aviação você chegou no meio do caminho, tô indo para São Paulo, não dá para pousar em São Paulo, volto pro Rio. No pior dos cenários, não deu para pousar no Rio, muitas vezes você ainda tem autonomia para chegar em Belo Horizonte, Brasília, né? Então assim, eu acredito que a aviação é mais segura
por isso, né? Por você poder evitar a situação. Agora, um problema num barco é muito mais fácil de solucionar do que no ar, né? Porque se tudo der errado, você ainda continua boiando, né? No ar,